Na congregação cristã, os ministros não sabem o que é o Evangelho. Eles pensam que o Evangelho é uma lista de coisas que você deve praticar e uma lista de coisas que você não deve fazer. Este é o Evangelho pregado na congregação. Vamos examinar isso. Vamos comentar o vídeo deste nosso querido irmão Ângelo Gravena, que teve uma experiência com a congregação cristã no Brasil. Vamos examinar então o seu vídeo. Então, irmão Jair, houve uns fatos na CCB, mas primeiro eu quero contar como eu vim parar na CCB. Eu fiquei 19 anos na Universal, de 92 a 2010. Aí comecei a ver as heresias que tinha lá e comecei a não concordar, né? Aí nisso, antes, em 2005, conheci a CCB, né? Fiquei testemunhado. Aí em 2009, eu comecei a vir na CCB, né? Pensando ser a igreja certa, e fui no cultos, ia nas visitas, o pessoal pegava pra mim: nossa, você vai ter casa, mulher, emprego bom, não sei o que. Eu falei: nossa, aqui é a igreja certa. Então, o que ele encontrou no nosso meio foi o expediente comum nas igrejas pentecostais de fazer promessas de casa, carro, pôr por cabeça na liderança. Então, isso é geral. Essas igrejas, ao invés de estabelecer as pessoas no ensino das Escrituras, no ensino da palavra, eles não ensinam a palavra, mas fazem as promessas. A congregação não é diferente, só que ela é mais modesta nessas promessas, né? As demais igrejas aí, do tipo universal, mundial, eles exageram até neste recurso, né? Neste recurso. Acontece? Lógico que acontece. Se a pessoa confia, o milagre vai acontecer. Mas onde não acontece, são falsas profecias. Promessas que não se cumprem, não tem outra palavra, são falsas profecias. É evidente que se você não tem o que ensinar, é evidente que se você não conhece o que a Bíblia diz, se você não conhece as doutrinas fundamentais, as doutrinas da sua igreja, se você não conhece as doutrinas fundamentais das Escrituras, você não tem o que ensinar. Você não tem o que ensinar. E qual é o recurso? Qual é o recurso? Ficar pregando práticas cristãs e fazendo falsas profecias. Na congregação, as profecias são jogadas em cima da cabeça das pessoas. São 300, 400 pessoas. E o ministro joga as profecias. Isso não é prática do cristianismo. A igreja primitiva não fazia isso. As profecias que você encontra dentro da Bíblia, elas tinham o endereço certo. Por exemplo, Ágabo tirou o cinto do apóstolo Paulo, amarrou-o com o seu próprio cinto e disse: assim farão ao dono deste cinto. Naquela reunião estava o apóstolo Paulo e vários ministros e outros irmãos. E chegou o profeta Ágabo e fez essa profecia. Ninguém saiu dessa reunião pensando: será que a palavra foi comigo? Será que a profecia foi comigo? Agora, na congregação, joga-se profecia na cabeça das pessoas, sem nenhuma responsabilidade. Evidentemente, muitas delas não vai ter cumprimento. E não há outra palavra. São falsas profecias. E estes homens vão dar conta diante de Deus por causa destas falsas profecias. Esteja seguro disso, você, ministro da congregação, que assume a tribuna e não prega o Evangelho, fica pregando práticas cristãs e fazendo profecias. Você vai dar conta dessas almas.
Então veja, o Senhor Jesus não mandou profetizar a vida de ninguém. O Senhor Jesus não mandou viver profetizando a vida das pessoas. O dom de profecia existe? Existe. Paulo instrui lá na carta aos Coríntios que se houver profeta, fale 2 ou 3. Tá? Mas o cristianismo é uma religião de ensino, aprendizado. Jesus disse lá em São Mateus, capítulo 28, verso 19: Ide, fazei discípulos de todas as nações. Fazer um discípulo implica numa relação professor e aluno. É para ensinar o Evangelho. O Evangelho é para ser compreendido. E a principal razão do Evangelho é a salvação das nossas almas. A salvação das nossas almas. As pessoas precisam ser ensinadas a respeito da salvação. Porque a alma é salva pela compreensão do ensino da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o ensino da palavra de Deus. Então, agora, promessas, 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 e a pregação do Evangelho, notoriamente dentro da congregação, não é feita. Aqui nós temos um Evangelho fajuto, um Evangelho importado do Paraguai. Não é o verdadeiro Evangelho. Quem não sabe o que é Evangelho, e principalmente os da congregação, por favor, leia o Evangelho de João. Quem não sabe o que é salvação e o que é Evangelho, leia o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 a 18. E você vai saber o que é o Evangelho. O restante são práticas cristãs. Práticas cristãs que nada tem a ver com o Evangelho. Práticas cristãs não salvam a alma. O que salva uma alma é a confiança, a inteira confiança naquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Agora, o que ensina o ministério da congregação? Ensina práticas cristãs. Você não deve fazer isso, isso. Estas coisas que você deve fazer é isto. Mas isto não salva a alma. E estes ministros são abusados, sabe? Abusados, assumem uma tribuna diante de uma comunidade cristã, né? E nem sabe o que é o Evangelho. O apóstolo Paulo fala, o apóstolo Paulo diz, deixou registrado no Novo Testamento. Veja, ele era um vaso escolhido por Deus. E ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Por que este gemido? Isto é um gemido diante do tamanho da responsabilidade. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Agora você imagine o camarada, onde que vai parar um camarada que nem sabe o que é o Evangelho e fica pregando um Evangelho mentiroso, fajuto. Esse homem é maldito diante de Deus. É um homem maldito. Paulo fala lá na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Se um anjo do céu, ou mesmo um de nós, apóstolos, pregarmos um outro evangelho diferente daquele que eu vos tenho pregado, seja considerado um maldito. Maldito. A condenação destes homens é grande e o fim destas coisas é o inferno.